Olá, estamos começando mais um programa Repórter Cidadão, com a presença do nosso amigo, colega de bancada e às vezes também entrevistado, doutor Isnar Correia, promotor aposentado, que continua aí ajudando as pessoas nas informações. E a presença do Sérgio Moacir, né? Ex-Sombra. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Sérgio Moacir. Boa tarde a você aí que sempre nos honra com a sua presença e é sempre um privilégio estar aqui tendo a oportunidade de falar com vocês. Então, estamos aí mais uma sexta-feira, né, Flávio? Com uma semana cheia de informações, né? Uma semana muito cheia de informações, situações gravíssimas acontecendo em Brasília. A segurança pública nossa, né? Segurança pública é a sensação de tranquilidade que nós, cidadãos, temos direito a ter. E compete às polícias nos darem esse serviço público, né, Flávio? Então, a insegurança pública, a insegurança jurídica, e não se sabe o que vai se fazer hoje. Eu aqui que sou promotor aposentado advogando, né? A gente não sabe o que se espera da justiça mais. Está uma coisa muito estranha, né, Flávio? Eu fico me perguntando, os professores da universidade, né, ensinando direito para os futuros advogados, quais os critérios, né? Com essa insegurança jurídica, né? Muda tudo. Sérgio Moacir, bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, doutor Isnar, boa tarde, Flávio. Boa tarde. A questão do professor universitário já é um pouquinho diferente, né, Flávio? Eles são pagos e muito bem pagos para fazerem de conta que nada está acontecendo e doutrinarem nossos filhos, né? Porque a maior parte desses professores universitários hoje, eles não sabem absolutamente nada, são professores de cartilha, Sim. com raras exceções. Então, para eles é muito cômodo. Não, mas é como o doutor Isnar diz, nós estamos vivendo numa total insegurança jurídica, segurança pública, tudo. Olha o ponto que nós chegamos, tá? Olha o ponto, a vergonha que o Brasil está sendo a nível internacional. Doutor Isnar, hoje eu me envergonho, eu tenho verdadeira vergonha de ter dedicado parte da minha vida a uma farda. Eu tenho vergonha. E assim como eu, tem vários que têm. Tanto que eu digo para o jovem, se você puder escapar do serviço militar, escape. Porque o que era antes orgulho se tornou uma vergonha, um vexame internacional. E ficou muito afetada essa imagem, né? Hoje, agora, essa semana, com a chegada do presidente da Venezuela, o ditador Maduro, Acusado de narcotráfico, acusado né? e procurado com mandato de prisão, e a gente viu o nosso exército, a aeronáutica, as forças armadas, recebendo ele no aeroporto, batendo continência, e nos vídeos mostra a cara de apavorado, porque acho que nem ele acreditou, né? E a esposa descendo do avião, mas nitidamente assustados. Mas eles estavam, eu acho que nem eles acreditaram o que aconteceu. Não, né? eles estavam tranquilos, sendo protegidos pelo governo brasileiro. Não, mas eles tinham uma cara de preocupação. E pelo judiciário brasileiro. No vídeo eu percebi, eles estavam com uma cara de preocupação. Mas foram recebidos em continência, carro oficial, recebidos pelo governo oficialmente, mas aconteceu uma coisa lá nesse dia, nessa data. Eu vou mostrar aqui o áudio da jornalista que foi agredida. Vamos ver se aparece aí com o apoio da técnica, mas eu acho que vai aparecer. Vamos ver. Gente, eu levei um susto, a dor e esse tipo de soco prende a sua respiração. É de gente que quer fazer isso, não é sem querer que enfia a mão aí. E eu ainda tenho uma prótese por causa de mastectomia. A impressão que deu é que explodiu tudo dentro de mim. Fora a sensação de impotência, de violência que você sente na pele, mas eu tenho ouvido dos colegas, é como se fosse um soco no peito de toda a imprensa, entende? Agrediu todo mundo, de uma só vez. Essa é a jornalista da Globo, que foi agredida pelos seguranças do Maduro, homens extremamente preparados. Lá na Venezuela, talvez ela tivesse tomado um tiro. Mas, né? Flávio, olha só... E só para concluir, já passo a palavra para vocês, e o que me deixa mais preocupado é o silêncio total das feministas.
O silêncio das mulheres ativistas e militantes. Eu fiz uma nota no meu Facebook, na minha rede social, de solidariedade, porque antes de ser uma jornalista da Globo, ela é uma mulher. E o próprio Isnar, que está aqui presente, também se solidarizou, mas eu não vejo a solidariedade das mulheres, e nem das mulheres jornalistas, hein? Eu estou impressionado com isso. Fora isso, Flávio, não é? nossos próprios militares, porque o Isnar vai concordar comigo, seguranças do Maduro agrediram a jornalista brasileira. Seguranças do Maduro, não é do Maduro, como qualquer outro mandatário de uma nação que vem e visita uma outra nação, ele é responsável da segurança deste mandatário. A segurança, no caso lá, competia ao GSI. Sim, está dentro do palácio? Está dentro do palácio, a segurança dele. A omissão deles foi tamanha, porque nem esse responsável lá foi detido, doutor Isnar. Ele saiu como se nada tivesse acontecido. Absurda. Ou seja, isso é soberania nacional. Eles são coniventes, cúmplices e criminosos também, deveriam ser presos, juntamente com esse outro vagabundo que veio da Venezuela. Não, eu vi nos vídeos, um dizendo, não, calma, já passou. E aí um cara mais, não, passou coisa nenhuma. Aquele cara ali, o cara foi identificado. E se ele desse um tiro? E não prenderam a pessoa. E se desse um tiro, seria tratado da mesma forma? Então, veja bem, se fosse um cidadão brasileiro, teria sido preso. Agora, muitíssimo mais grave é um estrangeiro praticar um crime, uma agressão em território nacional, e não acontecer nada com essa pessoa, não foi preso em nada. Quer dizer, em qualquer lugar do mundo, fosse nos Estados Unidos, aliás, nos Estados Unidos, não teria segurança do presidente visitante. Não, na verdade, ele estaria preso lá. Quem faz é a polícia americana. Não existe. Não existe segurança do mandatário visitante. Não existe. Lá não, lá quem faz a segurança... Quem manda na segurança é a polícia americana, no caso. Além da gente ter esse absurdo, que é um desrespeito à soberania nacional, é uma invasão ao território nacional, o trânsito desse tipo de gente no território nacional, ainda houve uma agressão. E por falar em trânsito de agressão à soberania nacional, Flávio e Sérgio Moacir, e você que está aí do outro lado, vocês sabiam que tem um grande número de militares chineses especialistas em guerra cibernética no Brasil? Sem que ninguém saiba, fazendo determinados estudos que ninguém sabe, e as Forças Armadas não têm controle sobre isso. Também chegou um container no Brasil, né? Esses militares vieram a convite do próprio Lula. Então, olha o tamanho do risco que está sendo posta à segurança nacional externa, gente. São especialistas em guerra cibernética da China, e não é um nem dois, pessoal. Me parece que passa de 20 militares, todos militares de alta especialização em cibernética, guerra cibernética, TI, enfim. O que esse pessoal está fazendo aqui? E cadê as nossas Forças Armadas? É aquilo que eu falei no início, Flávio e Moacir. A segurança. Nós já ultrapassamos os limites da mera segurança pública, que é essa segurança que nós, enquanto cidadãos individuais, temos direito de receber das polícias. Nós estamos hoje correndo um sério risco externo, né? Há poucos dias chegou um navio no Pará, se não me falha a memória, e desembarcaram lá uns caminhões que eu particularmente nunca vi no mundo aquela coisa. É uma mistura de tanque de guerra com blindado, com não sei o que. Dizem, eu não sei, dizem que aqueles caminhões são especialistas em rastreamento de minério. E não é um caminhão nem dois também, é um monte de caminhão. Cadê as Forças Armadas? Cadê a imprensa? Cadê a notícia? Aliás, também chegou em Santa Catarina um container com, se não me falha a memória, com um ministro japonês. Exato, e ninguém sabe o que tinha. Ninguém sabe o que tem ali dentro. Exato. Porque a polícia aduaneira, tá, que é responsabilizar dela em todos os países, ela não foi autorizada a fazer a vistoria do container, mas como? Então, para que tem? Não, exatamente. Cadê a soberania do Brasil? Gente, o que está acontecendo no Brasil? Se você quiser participar, é só ligar aí. Você participa do programa Repórter Cidadão. É só ligar o telefone, está na telinha. Nós somos militares. O senhor sabe quando a gente se deslocava... eu fui 20 anos militar, para alguma outra unidade, o nosso oficial comandante tinha que dizer nome,
patente, QM e se nós iríamos armado ou não. Ué, como é que chega militares estrangeiros e as Forças Armadas não divulgam e não fazem o que diz a lei? Com a sua segurança própria. Esse armamento. Com segurança própria, né? É um pouco pior. As Forças Armadas, além de não terem convidado, eles não têm acesso. O que se sabe, eles não têm acesso. Eles não têm controle e domínio nenhum sobre esse pessoal. Olha, as Forças Armadas atualmente no Brasil, elas são caríssimas, porque elas só estão servindo para pintar meio fio de calçado. Não tem mais o porquê existir. Elas recebem um soldo muito bem para manter essa cambada de vagabundo, de generais e oficiais lá. Tem que ser extinto. Por falar em general, o Sérgio Moacir, eu, quando jovem, lá com 18 anos, eu servi na 8ª Brigada da Infantaria Motorizada, que é a companhia do QG aqui de Pelotas, né? Então, olha só, o general que, por acaso, eu me tornei amigo dele lá como recruta, porque eu era artífice. Artífice é quem faz, por exemplo, aqui passei bem claro, arruma rede elétrica, arruma telefone, arruma coisa desse tipo. E aí, como eu era um dos raríssimos recrutas que tinha essa qualificação, né? E então eu arrumava lá no quartel. E aí eu acabei sendo requisitado lá pelo general. Vou dizer aqui o nome, que para mim continua meu ídolo. Foi um general de verdade. Edmundo Adolfo Murgel, era o nome desse general. E aí, para mim, aquele general, como ele dizia, eu até me tornei amigo dele, da esposa dele, porque eu ia lá para casa dele arrumar coisas lá, e eu piar ali novinho, e para mim aquele homem era um deus. Era um exemplo de honestidade tudo, né? Depois tive até a honra, gente, de quando entrei para a Brigada Militar, eu saí do quartel da 8ª Brigada, fui para a Brigada Militar, e aí eu recebi um prêmio ali, uma premiação que eu recebi no curso de soldado, o general Edmundo foi lá me entregar. Pô, que legal. Então, para mim, aquele general era um exemplo. Agora, gente, nós vimos um general lá no dia 8 de janeiro servindo água para invasores, um outro general dizendo que passou a perna no pessoal que estava na praça, eles pensaram que iria dar segurança, aí ele foi lá e mandou prender todo mundo. Falsificando o relatório de entrega para o Congresso Nacional. Fala sobre isso. Como é que descobriram essa falsificação no relatório? A falsificação foi descoberta pelo senador Marcos Duval. Então tem 2 relatórios? Porque ele já tinha o relatório em mãos por ser um membro que treinou a SWAT, treina a SWAT, um profissional altamente qualificado, teve acesso ao relatório. Quem é ele, para o nosso ouvinte? Quem é ele? Marcos Duval, senador da República. Ao relatório da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, ao qual esse ministro atual da Justiça e esse general comandante do GSI, esse pilantra que deveria estar preso, tá? Falsificou o relatório que foi mandado para o Senado brasileiro. Ele falsificou. E o Senado recebeu. Só agora que o Senado viu a veracidade do fato. A falsidade. A falsidade, porque foi comprovado junto com o relatório. Falsidade ideológica, o que mais? Falsidade ideológica, falsidade de conivência, do crime, enfim. Ele pode ser enquadrado em vários artigos, está aí o sim. Lesa pátria. Sim, no mínimo prevaricação. No mínimo prevaricação. Prevaricação e falsidade ideológica. No mínimo é que a gente está vivendo momento diferente. Um momento diferente, onde o bandido se torna presidente, aquele que já tinha prescrevido o crime é condenado a 8 anos, não sei o quê. Ou seja, é um viva la pátria o Brasil. É isso que eu estava falando no início, Sérgio Moacir. É a insegurança jurídica em todos os sentidos. Então, por exemplo, está saindo, não sei se os senhores aí têm conhecimento, o pessoal, os CAC têm conhecimento, que eu sei. Está saindo um novo decreto aí para tentar, de todas as formas, desarmar as pessoas de bem, ou seja, jogar as pessoas de bem numa insegurança maior ainda, porque não se vê nenhum movimento para desarmar a bandidagem, muito pelo contrário, cada vez se vê mais movimentos do Ministério da Justiça no sentido de digamos assim, de fazer vistas grossas, para dizer o menos, né, gente? Sim. Fazer vistas grossas para o crime organizado e, ao mesmo tempo, tentando, de todas as formas, desarmar a população de bem. E atrelado a isto, Sérgio Moacir,
Vamos lembrar que o Estatuto do Desarmamento é uma lei inconstitucional. Eu já falei isso aqui nessa tribuna há alguns anos atrás e estou falando de novo. Por quê? Porque foi feito um plebiscito e o povo do Brasil, em sede de plebiscito, que é o poder genuinamente lícito, né, para decidir sobre um tema de tal importância, então recusou. Então o povo do Brasil recusou o desarmamento, né? Então o Estatuto do Desarmamento é uma lei inconstitucional. Foi feito e permanece sendo feito ao arrepio do plebiscito, assim como esses decretos aí repetidos aí do governo de esquerda aí, né? Todos nós sabemos que desde que o mundo é mundo, o governo da esquerda não quer povo armado, porque povo armado e povo instruído, povo culto, gente, não é dominado com facilidade. Todos nós sabemos que desde... Sim. Né? Então, até eu estava olhando ontem um áudiozinho, acho que tem um blog aí, que eu esqueci o nome agora, mas eles discutindo ali os repórteres e falando que um governo da esquerda, ele tenta levar educação, instrução ao povo e desenvolvimento ao povo, renda ao povo, porque a gente sabe que o povo mais culto, com salários maiores, vota na direita. Já a esquerda é o contrário. As pessoas mais pobres, mais ignorantes, mais sem instrução, mais atrasadas, votam na esquerda. Então, os movimentos que a esquerda faz, gente, você aí que é da esquerda, preste atenção nisso. A esquerda jamais quer que você fique rico, que você que é muito pobre vire classe média, que você que tenha aí o 5º ano primário faça um 2º grau, faça, quem sabe, uma faculdade, porque depois que você passa por isso, você deixou de ser uma massa de manobra. Deixou, como se diz no jargão militar aí, né, Sérgio Moacir? A gente foi militar aí. Você deixou de ser um inocente útil. Você não é mais inocente e muito menos é útil como massa de manobra para o esquerdista, que sempre é alguém muito letrado, muito esperto, com formação específica, né? Não tem esquerdista ignorante. Ignorantes são as pessoas que seguem o esquerdista. Se eles fossem esclarecidos, eles não seguiriam o esquerdista. Porque, de fato, a esquerda ela não tem interesse nenhum em tirar as pessoas da pobreza, fazer as pessoas subirem para uma classe média e subirem para detentores de título em curso superior. Porque aí ele deixa de ser massa de manobra, né, gente? Então, além do que, pessoal, vamos recordar aqui que a esquerda é autora de mais de 130 milhões de assassinatos no mundo, desde que o mundo é mundo, né? Então, só aquele lá da Alemanha, lá, o Hitler matou mais de 6 milhões só de judeu, fora o resto. Que ele matou também de pessoas de negros e tal, né? Mas de judeu, só de judeu 6 milhões, né? Então, esses 130 milhões são contabilizados. A gente não sabe hoje quanto o Maduro já matou na Venezuela, nós não sabemos quantos os Castro mataram em Cuba. Isso continua acontecendo, gente. Isso continua acontecendo. Desde o Che Guevara. Né? Desde o Che Guevara. Que é um herói. E são os heróis da esquerda, eu não entendo. Mas matavam negros, matavam homossexuais. São os heróis da esquerda, para ver como essa esquerda são os retardados. A lavagem cerebral que é feita deles dentro das universidades. Está aí o resultado. A comissão essa aí aliás, a CPI, não é a comissão, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito do MST, eles fizeram uma visita de inopino lá numa determinada escola e eu não sei, imagino que boa parte do público que nos assiste já tenha visto esse videozinho rodando aí nas redes sociais, né? Lá estavam todos esses ídolos assassinos, genocidas da esquerda, estampados nas paredes da sala de aula e eram temas de doutrinação das crianças. Então imagina o que vai sair dali de uma criança que está na escola do MST recebendo todo dia, o dia todo, doutrinação baseada na doutrina desses genocidas aí, assassinos. Mas, doutor Isnar, eles chegaram num ponto tal de perda de vergonha na cara que na CPI lá deles lá,
desse órgão criminoso que deveriam ser... Já foram qualificados como terroristas, deveriam estar presos. Eu acho que é um grupo líderes terrorista. me dizer que o agro não planta arroz. Não, realmente, eles têm razão. O agro não planta nada. Planta cogumelo. Tchê, esses caras são tão doentes, que eles não sabem nem a asneira que eles dizem. Eles são treinados para serem esses retardados. Olha, dentro da esquerda e desse quadro todo aí, tem coisas muito interessantes. Eu vou lembrar aqui a questão do movimento negro, por exemplo. Em qualquer partido tem lideranças negras. Não, são raras todos os partidos têm. Mas como é que é tratada as lideranças negras dentro da esquerda? Tu não tem o presidente, não tem, é coletivo. O coletivo de negros, o coletivo de mulheres. O que significa isso, tecnicamente falando e politicamente falando? Não existem nomes, então tu não forma lideranças. Quem é a referência lá na esquerda de um negro que seja líder? Não tem, é o coletivo. Então eles se representam através de um coletivo, não formam uma liderança, não tem um líder. Por isso que tu vai ver nos governos também não tem a participação efetiva da comunidade negra, porque eles fizeram setores. Olha, negro é onde? Um negro tem que estar lá no Ministério da Igualdade Racial. Tá, e por que ele não pode estar no Ministério da Economia, de uma agricultura, da saúde? Normal, não é a cor dele. Ou seja, não tem nomes, porque eles não permitem criar. As lideranças negras dentro dos partidos de esquerda se chamam, não tem nome próprio, se chamam coletivos. Mas quem é que fez o projeto? Não, o projeto não é do fulano de tal. O projeto é de um coletivo de negros. Olha, um coletivo tem aquele que trabalha demais e aquele que trabalha nada. Então, quer dizer, isso significa o quê? Esconder nomes de líderes. A esquerda não forma lideranças negras. A esquerda se utiliza da etnia vergonhosamente. E aí tem negros lá que acham... Usa como massa de manobra. E aí acontece o quê? Aqui em Pelotas, por exemplo, eu sofri racismo no Colégio Assis Brasil. E o coletivo de negros desses partidos de esquerdas estão calados, porque a cartilha do partido manda com que eles fiquem calados. Esses negros eles não têm iniciativa própria dentro dos partidos de esquerdas. Para eles, em primeiro lugar, vem o partido, depois vem a questão de classe e talvez depois venha a questão do negro. Logo eles que utilizam vergonhosamente a história da nossa etnia e que contam ela ao modo deles de forma mentirosa. Aí quando alguém que não é da esquerda vai palestrar, eles fazem uma revolução da escola para impedir que essa pessoa, no caso eu, fale o que não é falado, o que não é real dentro da história da comunidade negra. É muita mentira. Esse é o tema. E nós temos mais de 50% dessa população. E grande parte dessa comunidade sofre um processo de mentira, de amnésia, e passa a acreditar, às vezes, inclusive, na narrativa deles, que é uma narrativa falsa. Eu vejo negros usando a camisa do Che Guevara. Eu vejo homossexuais usando a camisa do Che Guevara. E o cara era um assassino, matava negros, matava mulheres, era um covarde, mas ele é um herói. É um herói. Tem filmes aí, inclusive, não mostrando a verdade, só mostram... Herói é o cara que matou ele lá, que podia ter sido morto e torturado. Esse cara matou um assassino. Mas agora, nós temos um novo assassino aí, que se chama Maduro, traficante, procurado pela polícia. E eu fiz um post, e eu chamei ele de genocida, de nazista e fascista. E um jovem amigo meu, estudante, disse, não, esse termo não se aplica ao Maduro. E aí deu várias características. Não se aplica ao Maduro, ele não pode ser fascista, ele não pode ser, porque ele é de esquerda. Ora, mas ele não sabe que o fascismo e o nazismo nasce lá em cima do que eles acham que aprenderam no comunismo russo. E matou milhões e milhões. Isso é a doutrinação. Então não dá para entender. Como o teu caso, a esquerda ela tem pautas prioritárias. O racismo só eu que posso tratar,
a manutenção das minorias só eu posso tratar, aos índios só eu posso tratar, a questão fundiária só eu posso tratar. Se alguém, não precisa ser de direita, só não ser de esquerda já é o suficiente. Pensar diferente e dizer diferente. Já arrumou uma encrenca. Aí acontece uma revolução. Uma revolução. Eu não vou mostrar imagens, mas eu tenho os áudios aqui, né, de uma manifestação dentro de uma escola pública. E o que mais está me assustando é que a hipocrisia e o silêncio das autoridades, e vou registrar aqui, a Coordenadoria de Educação, que é responsável pelas escolas públicas estaduais, fazendo de conta que não está acontecendo. Eu vou passar o ano inteiro mostrando imagens, denunciando isso, porque isso tem que ter uma consequência. No mínimo, dos professores serem afastados por um período, enquanto forem investigados. Não, porque o que aconteceu foi crime. Eles têm que ser afastados imediatamente. Crime é crime. Porque eles não prestaram concurso público para serem da quinta CRE. Eles prestaram concurso público para estar dentro de uma sala de aula. Então tem que devolver eles para a sala de aula, porque eles não têm competência para estarem na CRE lá, para tratarem de um caso ao qual era de competência deles chamarem os envolvidos e verem o fato real e não tomar providência. Isso é prevaricação, isso é crime. Observe. Eu vou botar só o som. Isso é dentro da Escola Arte Brasil, esse som. Agora observe o que eles vão dizer. Não estou mostrando imagens, porque tem que distorcer, porque parece que são menores, né? Mas me desculpa, esses aqui são menores infratores, esses que atiraram pedra na escola, que mandaram a diretora lá naquele lugar, e coisas piores foram feitas dentro da escola, Assis Brasil, e não há nada sendo feito pela 5ª Coordenadoria de Educação, que já teve vários nomes. E os pais o fato é que lá tem várias pessoas muito bem remuneradas, e aí está identificado. 90% dos alunos do Assis Brasil não são isso. 90% dos professores não são isto. E aí uma meia dúzia de alunos, uma meia dúzia de professores cometem esse tipo de delito dizendo que estão falando em nome da escola. E olha aqui, eu estou sabendo mais informações. Não havia Grêmio Estudantil. Formaram um Grêmio Estudantil agora na última semana, sem eleição, sem nada. Mas são coisinhas tão básicas. Que exemplo estão dando para os estudantes? Quais os professores que vão sair da escola Assis Brasil? Eu estudei lá, eu fui da banda, eu fui do Grêmio, e eu sei que tem professores que dizem, ele quer acabar com nós. Não, eu quero acabar com essa parte podre que tem dentro de uma escola e que estão em células em várias escolas públicas, ganhando dinheiro público e fazendo o que estão fazendo, manipulando. E aqui eu quero fazer uma pergunta para o doutor. Quando um adulto leva adolescentes a cometer algum tipo de infração, existe um nome. Que nome é esse? Existe. Chama-se corrupção de menores. É um crime previsto numa leizinha pequenininha que trata da corrupção de menores. É praticar crime acompanhado de um menor ou induzir. Enfim, não importa onde. Não importa onde. Dentro de uma escola pública ou no calçadão. Tanto faz. É crime. É crime de corrupção de menores. Olha, se esses alunos atiraram pedras na escola, além desse som que vocês ouviram, entre outras coisas que aconteceram, água desligada, internet, inclusive foram professores, como é que uma 5ª Coordenadoria não se manifesta? Tivemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, todo mundo está sabendo do que está acontecendo, não precisava convite especial e nem ser conduzidos, né? Um silêncio total, a hipocrisia impera em Pelotas. Qual é o interesse desses professores promoverem isso e os responsáveis da CRE? Algum interesse eles têm em abafar isso? Qual o interesse deles? Eu acho que essas tais composições de governo, né? O governo tem um partido que é muito próximo do outro que perdeu a eleição, mas são próximos, panelinha, contra o povo. Com certeza.
para dar emprego ali, dar função gratificada e tal para os amigos do rei, como se diz na gíria. Com certeza, né, doutor? Vou chamar os comerciais da TVC e voltamos daqui a alguns minutinhos. Né? Não tinha avisado? Ah, já está aí. Clínica Psicológica Doutora Flávia Rochefort. Formada há mais de 20 anos, Flávia atende criança, adolescente e adultos. Atendimentos online e presenciais. Agendamento com hora marcada. Particular e convênio. Marque sua consulta. 53984168446. Memorial Pet São Francisco. Com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu pet partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até 24 vezes. Memorial Pet São Francisco. Seu melhor amigo na despedida do seu pet. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles 963 em Pelotas. WhatsApp 984450095. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 53 991 1110 20. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Autopeças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223-1088, WhatsApp 984039740. Centro de Atividades Físicas Supera. Aulas de pilates, musculação, treinamento físico-funcional, fisioterapia e atendimento nutricional. Você nunca treina sozinho. Agende sua aula experimental gratuita. 98454-1414. Fale com a equipe Supera. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamentos, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa. Então, já retornando, não é? Hoje com um bom bate-papo, você pode participar. Eu sei que muitas pessoas se sentem bem representadas no que nós falamos aqui, nossas ideias, nossa opinião, mas você também pode participar, não tem problema não. Aqui não tem censura, aqui é democracia. Isso aí. Não é, Isnar? É verdade. Flávio, então, seguindo esse nosso tema aí, respeitando a segurança,
Tem outro aspecto que me parece assim muito importante, porque tem repercussão na geração de vagas de emprego, na vinda de investimentos para o Brasil, enfim, no aumento da renda das pessoas, até no pagamento de benefícios que dependem da arrecadação. Bolsa Família, por exemplo. Nós estamos vendo aí que estavam sendo cancelados essa semana, parece que 1.400.000 benefícios de Bolsa Família, né, e tal. E eu me refiro a essa afinidade do nosso presidente, já detentor de um passado extremamente reprovável, que o mundo inteiro conhece, e agora ele está afinado aí com o seu Maduro, aí acusado de narcotráfico, com mandado de prisão internacional expedido aí na Interpol, e somando tudo isso ainda as desastrosas declarações que o nosso presidente tem dado aí, assim, sobre países amigos, né, que muito importam do Brasil, especificamente Estados Unidos, né, outros países que têm uma importância estratégica imensa para nós brasileiros, a Rússia, né, da qual nós dependemos aí para a nossa agricultura, dependemos dos fertilizantes. Para quem não sabe, o governo Lula não está providenciando importação de fertilizantes para o Brasil, que tem que vir da Rússia. E a próxima safra, daqui a pouco, não vai existir. Entende? Então, essas declarações desastrosas, né, Flávio? Sim. Somado a essa afinidade desse senhor aí chamado Lula da Silva, com esses chefes de Estado aí, é extremamente maléfica, extremamente perigosa para o Brasil, em todos os pontos de vista. Não sei o que vocês acham disso. Deixa eu acabar, doutor. A insulina, o medicamento prioritário para quem tem diabetes, e não são poucos a nível brasileiro, teve que comprar com dispensa de licitação, que só aí já causa estranheza e dúvida, porque geralmente é o procedimento do corrupto que faz, tá? Uma insulina que compraram da China, sem averiguação dos órgãos de saúde competentes para ver a eficácia desse medicamento. Que horror. Vai ser distribuído agora. Logo da China. De tudo que se passou nesses últimos anos. É no mínimo suspeito, É né? a mesma coisa que de vez em quando eu vejo, fiscais da China para fazerem vistoria nos aviários, nos abatedores. Mas quem são eles? Os caras que comem cachorro, comem barata, comem coisa, o que eles vão entender de sanitarismo? Moluscos. Mas essa proximidade com esse ex-condenado, porque, como dizem os deputados e senadores, ele não foi absolvido, ele é um ex-condenado. E vou dizer mais, se me permite, Sérgio, eles não absolveram o Luiz Inácio porque não tem como absolver, gente. É impossível absolver gente das provas. Então eles fizeram uma manobra e anularam o julgamento. Falando nisso, o advogado do nem sei como me referir, não vou me referir. O advogado Não fica em cima do muro. Na época, o advogado está sendo indicado para o Supremo Tribunal Federal, porque o Lula diz que ele é muito eficiente, muito qualificado, ele conhece a família do cara, ele só vou dizer convive lá dentro, mas então por isso ele está qualificado para ser o ministro. Me corrija o doutor Isnar, que é a área dele, mas vai ser um fantoche, porque ele, com essa indicação, ele não pode se pronunciar nada que tenha como julgamento o presidente da República. E se daria por impedido? Isto se ele fosse ético, amigo. Não é. Então ele vai se pronunciar sempre a favor, essa é a verdade. Confesso, ele não pode ser ético. Os outros todos... Parece que a esquerda acha que todo mundo é analfabeto, né? Nós somos burros. O doutor não estudou, não foi promotor, o Sérgio não entende nada, eu não entendo nada, eles é que estão certos. Bota o melhor amigo no Supremo Tribunal Federal, onde o cara tem que ser a verdade é o seguinte, diferenciado, honesto, ético. Se me permite, eu vou fazer uma referência aqui de alguns fatos que ocorreram nos últimos 3 dias, para você aí que está nos assistindo, meu amigo Flávio, amigo Sérgio,
ter uma ideia que as pessoas, às vezes, não têm certas informações que tramitam aí nos bastidores. Mas, gente, há 3 dias atrás, um cidadão chamado Arthur Lira, presidente da Câmara, aventou a possibilidade de não pôr em votação e não votar as medidas provisórias do Lula, criadoras, por exemplo, dos novos ministérios, essa imensa quantidade de ministérios. E elas caducariam ontem, né? Amanhã, sexta-feira. Eu não sei, seria nesses dias, hoje. caducaria. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Eu não sei bem qual é o dia que caducaria, mas caducaria. Aí o Arthur Lira aventou com isso. Olha só que interessante, gente. Algumas coincidências, eu não estou acusando ninguém, no meu modesto modo de entender, até porque eu não sou vidente, não sou nada, não tenho bola de cristal. Para mim foi só coincidência. Aí, no mesmo dia, o doutor Dias Toffoli desarquivou um processo que estava lá, parece que há 3 anos ou mais, na gaveta. Sobre vistas dele? Sobre vista dele, que visa, e vai ser julgado na terça-feira, agora, semana que vem. O mérito vai ser julgado. E já tem maioria para tornar o Lira réu. Se tornar o Arthur Lira réu, é só para saber se ele é réu. Não está se discutindo culpa ainda, nesse processo. O Lira perde a presidência da Casa Legislativa, porque o Supremo também já julgou que quem responde processo não pode ser presidente de nenhuma das casas. Isso é só coincidência, não tem nada de errado aí, gente. Tá bom? Aí, outra coincidência, que é só coincidência também, eu não estou acusando ninguém aqui, eu acredito que é só coincidência, foi detonada uma série de buscas e apreensões de pessoas e de bens, e por coincidência, é só outra coincidência, em assessores do Arthur Lira, em Alagoas e em Brasília. Mas já a Polícia Federal já desmentiu que o assessor com aquele monte de dinheiro era ex-assessor do Lira? Eu não sei, está rodando aí nas redes sociais aí, que houve a apreensão desses dinheiros e tal. Então, pessoal, o que a gente infere de tudo isso? Existe, assim, alguns interesses que não são os da lei, tanto de um lado quanto do outro lado, né? Então, um para se defender vai ferrar o outro. Ao menos é isso que está se vendo aí, né? Então, assim, Sérgio e Flávio, isso aqui para mim, que fui funcionário público, servidor, melhor dizendo, 42 anos, me aposentei sempre com louvores, tenho a honra de dizer que jamais faltei um dia de serviço. Em 42 anos, eu jamais faltei um dia de serviço. A não ser quando tive doente baixado no hospital. A única ocasião que eu não fui ao trabalho ou quando tirava férias. Não é falta. Exato. Né? Então, gente, hoje me preocupa muito, que nem eu falei no início aqui, essa insegurança que se vive hoje, diante de todos esses fatos. Eu aqui, como promotor aposentado, advogado, em quem é que eu confio para ajuizar uma ação, Flávio? Até para uma simples aposentadoria do senhor idoso, uma senhorinha idosa, que vai ganhar um salário mínimo, 1.200 e pouco. Como é que eu vou confiar nessa justiça? Como é que eu vou confiar nessas autoridades, nesses ministros, né? Que vão julgar lá um eventual recurso especial, um eventual recurso extraordinário? Não dá para confiar. E completando as coincidências, doutor, de posse disso que o senhor relatou, acabou de relatar, interessante, né? Enquanto estava discutindo isso aí, se era assessor, se não era assessor, se vai botar em pauta, não vai botar em pauta, o governo liberou a bagatela de 1.800 bilhões de reais. Esqueci de falar esse detalhe. Porque aumentou nessa semana, já era alto e aumentaram mais um pouquinho. Não, só botaram a margem. Só mais. A mais. Sabe o que é, coitados? A gente tem que ser coerente. Eu acho que nós também, nós somos muito incoerentes. Os coitados, eles têm que levar lá para os seus estados, tem que levar benefício. Aí tem aquele pessoal lá, coitado do cara, não tinha um acesso adequado à fazenda dele, aproveitou a emenda para asfaltar, para liberar a safra. Mas isso, algumas décadas atrás, o ex-senador Bisol tinha, parece que, terras em Minas Gerais, onde ele morava, e lá também foram feitas obras com um orçamento aquele mesmo que cidadão, o senador conseguiu. Viu? Aquele mesmo cidadão que orientava o policial a chamar o vagabundo, bandido, de senhor bandido. Aquele mesmo cretino. Tá, não sei nem onde é que tá. Morreu.
Morreu? Que ótimo, que o capeta tenha para jogar xadrez. Muito bem, vamos trazer algumas novidades, né? Isnar, teremos em breve agora a participação no programa, com algumas opiniões e dicas da psicóloga... Fernanda, doutora Fernanda. Eu estou devendo ainda, Flávio, aqui a propaganda da doutora lá. Não, o comentário. Que não ficou pronta, mas é pior que eu vou ver se eu acho que o telefone que eu anotei, não sei de cabeça, ela já está atendendo já. Está atendendo. Ela atende presencial e online, que é uma moda que tem hoje aí, né, Flávio? Principalmente nessa área que as pessoas mais conversam do que fazem outra coisa lá. Eu não sou psicólogo. Doutora Fernanda, em breve estará no nosso programa com algumas dicas na área da psicologia. Vamos passar já podemos passar o WhatsApp aqui, né? O WhatsApp é 981 36 4744. Doutora Fernanda, 981 36 4744. E eu também quero aproveitar para informar que nós, do programa Repórter Cidadão aqui da TVC, canal 14 da NET, estaremos na FenaDoce. Já estamos, inclusive, com as pulseirinhas. Estaremos lá fazendo comentário, pegando algumas matérias, fazendo algumas entrevistas. Lá você vai poder falar com o Sérgio Moacir, com o Dr. Isnar, comigo e talvez mais algum colega da bancada, que é o Coronel Thomas, talvez mais alguns colegas. Nós vamos estar durante a FenaDoce visitando. Lá você vai encontrar o Birinha, na técnica, enquanto o Yuri dá a qualificação técnica para que lá possa se transformar numa outra estrutura e ter programas, inclusive, ao vivo. A banca, e teremos uma estrutura da TVC, né, Birinha? Ele vai estar lá e ele vai estar aqui. E a TV? A TV sempre... Tem um estúdio? Meia boca, porque na primeira nossa dele não deu muito grande não, mas tá bom. O Birinha é muito exigente, mas vai ter um estúdio bem montado lá, onde a TVC vai poder estar recepcionando, tomando um cafezinho com você. Nós estaremos lá, né, Isla? Se Deus quiser. Periodicamente, fazendo entrevista, pegando algumas matérias e trazendo para você. Essa será a nossa participação na FenaDoce do programa Repórter Cidadão. Sérgio Moacir, suas considerações finais? Não, era isso, Flávio. Muito obrigado. Era isso. E rezar. Quem tem fé, o Brasil precisa orar. O Brasil precisa. Porque hoje o Brasil é comandado em todas as esferas por bandidos. Uma boa tarde nefasto. A todos. Então, a dona Fernanda, em breve, participando com os seus comentários e dicas, né, da área de psicologia, porque nós estamos precisando. 981 926 4744, esse é o telefone. É isso aí. Eu vou pedir aí a participação do Coronel Thomas, o nosso conveniado com Farroupilha, e voltamos logo após com os comerciais da TV, e nós no programa na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Olá, sou o Tomás, quero cumprimentar o Cabral, da loja Loucura de Informática, direto para Repórter Cidadão. Cabral foi um dos primeiros empresários em Pelotas a implementar o nosso programa de cashback Avante Farrapo. O único cashback que cresce com você. Faz com que o cliente receba cashback que vale como um dinheiro aplicado e que tenha uma renda composta. Todo o mês o seu dinheiro valoriza. Todo mês o seu salário aumenta. Aplique comprando e ficando com o seu dinheiro em casa. Loja Loucuras de Informática, loja 16 da Galeria Zavaleta. Parabéns, Cabral, um dos primeiros a utilizar a nossa plataforma. Clínica Psicológica Doutora Flávia Rochefort. Formada há mais de 20 anos, Flávia atende criança, adolescente e adultos. Atendimentos online e presenciais. Agendamento com hora marcada. Particular e convênio. Marque sua consulta. 539841168446.
Memorial Pet São Francisco. Com despedida, cremação e enterro. No dia em que o seu pet partir, troque a dor pelas lembranças. Por isso, neste momento, preste a última homenagem a quem só te deu amor. Planos preventivos em até 24 vezes. Memorial Pet São Francisco. Seu melhor amigo na despedida do seu pet. Atendendo toda a Zona Sul. Rua General Teles 963 em Pelotas. WhatsApp 984450095. Se você é criativo, monte o seu projeto e venha fazer parte da TVC. Aqui temos programação variada 12 horas por dia. Programa da melhor idade, musical, debates, entrevistas, infantil e muitos outros. TVC, há mais de 20 anos no ar. Ligue e informe-se. 53 98107 1621 e venha fazer parte da nossa TVC. Pierre Ochoa, hipnólogo clínico. Terapia de abordagem direta ao inconsciente. Tratamento para depressão, ansiedade, fobias, síndrome do pânico, obesidade, traumas por relacionamento, traumas de infância e outros transtornos com fundo no emocional. Informações e agendamentos pelo WhatsApp 53991 1110 20. Hipnose Clínica, ajudando você a viver com alegria. Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Autopeças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223-1088, WhatsApp 984039740. Centro de Atividades Físicas Supera. Aulas de pilates, musculação, treinamento físico-funcional, fisioterapia e atendimento nutricional. Você nunca treina sozinho. Agende sua aula experimental gratuita. 98454-1414. Fale com a equipe Supera. CRVA Central 0259, localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4099, atrás do antigo Pois. Agende o seu serviço com transferências de propriedade, primeiro emplacamento, segunda via de documentos, vistorias, alteração de característica do veículo, retirada de documentos digitais, entre outros serviços. Horário diferenciado, das 8h30 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Atendimento exclusivo no PA de Morro Redondo. Confiabilidade e profissionalismo é no CRVA 0259, na Avenida JK de Oliveira, 4099. Venha se divertir você também nos bailinhos da melhor idade do Grupo Rancho Novo, com a melhor roda de carreta da cidade. Todas as quintas-feiras, na sede da Aspra, na Rua Dom Pedro II, 1057. E atenção, sócios com suas mensalidades em dia não pagam ingresso. Grupo Rancho Novo, aqui você se sente em casa.